como você está? Que bom que você já está aqui no 10% mais. Para saber que no Brasil será incorporado o teste genético dos genes BRCA1 e BRCA2 na rede pública de saúde. Um avanço que aproxima o país da medicina de precisão e que pode transformar não apenas tratamentos, mas também histórias de famílias inteiras. A gente está falando de um exame que pode ajudar a prever riscos, orientar escolhas médicas e permitir que outras pessoas da mesma família descubram precocemente uma predisposição genética do câncer. Para entender melhor esse assunto, nós vamos conversar hoje com o Dr. Paulo Zattar Ribeiro. Ele é médico geneticista e vai falar sobre esses assuntos e perguntas como: quais são as mulheres que terão acesso a esse teste? Boa tarde, Dr. Paulo Zattar, seja muito bem-vindo para essa conversa. Boa tarde, Abigail. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, falando desse tema super importante que realmente vai revolucionar a medicina e faz parte de um conjunto de ações em medicina preventiva. Então, vamos conversar sobre isso, que eu acho que vai ser muito importante para quem está nos assistindo. Perfeito. E a gente pode começar explicando o que é BRCA1, BRCA2, do que exatamente nós estamos falando e o que isso tem a ver com o câncer de mama ou câncer de ovário. Perfeito a sua pergunta, Abigail. Para a gente começar conversando sobre isso, eu gosto de dizer que a nossa genética é como se fosse uma grande biblioteca, com 46 livros de receita. As mulheres são 46XX, os homens são 46XY. Assim como um grande livro de receitas, eu posso ter alteração nos meus ingredientes. Vamos supor que a gente está na nossa cozinha, quer fazer um bolo de banana e a gente troca por morango, vira um bolo de morango. Então é exatamente isso que pode acontecer com os nossos genes. Nós chamamos isso de mutações. Dois exemplos dessa troca de banana pelo morango são as mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Os genes BRCA1 e BRCA2, eles atuam funcionando no nosso corpo como um mecanismo de proteção contra o câncer. No entanto, se eu tenho uma alteração nestes genes, eu tenho um risco aumentado, principalmente de câncer de mama, ovário e até mesmo pâncreas, né? Portanto, em famílias que eu tenho este tipo de câncer, eu preciso pensar nestes genes específicos, porque a gente vai conversar hoje que a partir do momento que eu descubro essa troca de banana por morango em um desses genes, existem várias medidas de prevenção ao câncer que eu posso fazer antes mesmo do câncer acontecer. E mais para frente a gente conversa sobre um exemplo clássico disso, que é a atriz estadunidense Angelina Jolie, que possui uma dessas variantes, né? Pois é, e aí a gente já pode até falar, sobre a Angelina Jolie, porque muita gente no mundo e também aqui no Brasil ficou sabendo, né, dessa troca, né, dessa mutação por conta de uma medida, de uma decisão que ela tomou. O que aquele caso ajudou a revelar para a população, doutor Paulo? Excelente. Eu digo que o caso da Angelina Jolie revolucionou a medicina preventiva e eu uso ela como um exemplo quase que semanalmente nas minhas consultas. Mas basicamente o que acontece? Se uma mulher possui uma mutação em um desses genes, ela já nasce com essa mutação, que pode vir do pai, da mãe, ou pode ser uma alteração nova na família. No caso dela, a mãe e a avó materna tiveram câncer de mama numa idade relativamente jovem, o que fez com que elas fizessem a testagem genética e encontrassem uma mutação genética no gene BRCA1, que aumentava o risco da Angelina Jolie ter câncer de mama ao longo da vida em 60% a 70% e câncer de ovário em mais de 45%. Então, nesse caso, ela optou
por não correr mais o risco de ter um desses cânceres, ela optou pelas cirurgias redutoras de risco. Então, no caso da mama, ela realizou a retirada do tecido mamário por uma prótese de silicone, e dos ovários, ela realizou a retirada dos ovários com a posterior reposição hormonal. Hoje em dia, a gente entende essas condutas como protocolares em mulheres que têm variantes em BRCA1 e BRCA2, além de outras condutas alternativas de prevenção ao câncer que nós podemos ter. Quimioprofilaxia, medicações específicas, uma dessas medicações é o olaparib, tanto para tratamento de câncer em quem tem essas variantes, e até mesmo rastreio oncológico mais adequado. Então, aquela mulher que ela não se sente confortável para, neste momento, fazer a retirada das mamas, ela pode fazer o ultrassom e a ressonância de mamas com uma frequência bem menor para detectar o câncer mais cedo. Então, a gente entende, a partir do caso da Angelina Jolie, que a genética ela deixa de ser uma sentença e ela se torna uma oportunidade de redução de risco. Então, qual que é o impacto para uma mulher de ter um câncer de mama? Será que não é muito maior do que fazer uma cirurgia eletiva e até mesmo plástica dessa retirada? A gente sabe que nenhuma das decisões é simples, mas a genética ela possibilita o poder de escolha para mulheres que muitas vezes vivem com medo por terem histórico familiar de câncer de mama ou de câncer de ovário. Na prática, né, com essa incorporação do teste, desse teste, no SUS, damos, né, ou oferecemos a todas as mulheres de todas as classes sociais o direito, né, a essa escolha. Porque hoje a gente sabe que um teste genético ele tem um valor que muitas vezes não contempla a condição social de muita gente, de muitas mulheres. Exatamente. E é basicamente por isso que essa incorporação ela é tão importante. A gente ainda não tem um protocolo específico, mas a princípio a prioridade vai ser mulheres que estão com câncer de mama atual em tratamento, porque a identificação dessas variantes pode fazer toda a diferença no tratamento dessas mulheres, né? Então, uma mulher que ela está fazendo o tratamento de um câncer de mama e ela possui uma variante em BRCA1, ela já pode fazer a cirurgia completa junto com a retirada do câncer, então ela já pode retirar a mama contralateral e colocar um silicone num segundo ato cirúrgico, eventualmente já pode realizar a retirada dos ovários, dependendo da idade dessa mulher, e a possibilidade de identificar familiares de risco, né? Então, o próprio diagnóstico de uma variante em BRCA1 e BRCA2 pode mudar o tratamento cirúrgico das nossas pacientes e também o tratamento quimioterápico. Como eu falei, a gente tem os inibidores de PARP, é um remédio que chama olaparib, que ele é altamente específico para quem tem a mutação em BRCA1 e BRCA2, e ele aumentou a sobrevida do câncer em mais de 70% em alguns tipos oncológicos, como alguns tumores de ovário. Então, realmente é a medicina preventiva revolucionando o tratamento. E a própria cirurgia de retirada das mamas nós já temos no SUS há um determinado tempo. O que nós não tínhamos é o teste genético. Então, ou a mulher precisava aguardar por alguma pesquisa ou alguma oportunidade filantrópica, ou muitas vezes precisava custear esse exame, que, como você mesma falou, é um exame muito custoso e de difícil acesso para a população brasileira no geral, né? Parte da pergunta que eu te faço agora, você já respondeu, doutor Paulo, mas especificamente, quem poderá ter acesso a esse exame? Existe um perfil de paciente que deve ser investigado? Perfeita a sua pergunta. A lei, ela não definiu a ordem de prioridade, mas nós acreditamos que assim que sair o protocolo, vai seguir a ordem de prioridade de mulheres com maior risco de ter uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer de mama e ovário. Essas mulheres são mulheres que tiveram câncer de mama antes dos 50 anos, mulheres com câncer de mama triplo negativo,
mulheres que tiveram um câncer de mama e depois tiveram um segundo câncer de mama, mulheres com qualquer tipo de câncer de ovário, principalmente antes dos 60 anos, e mulheres com histórico familiar de outros tipos oncológicos, mama, ovário, câncer e homens com câncer de próstata, né? Então, realmente, nós temos aí alguns critérios que chamam mais atenção para uma síndrome de predisposição oncológica. Mas, sem dúvida, quanto mais jovem a mulher com câncer de mama, maior a chance deste exame vir positivo e maior impacto a gente pode causar ao longo da vida dela. Nem todo câncer de mama é hereditário. E como diferenciar? Como é que faz, como, né, se faz como eu trato um caso isolado de um possível risco genético familiar de um caso ali que não tem nenhuma predisposição, doutor Paulo? Excelente a sua pergunta. Tem uma frase que a gente sempre fala que é a seguinte: todo câncer é genético, acontece por um mecanismo genético, mas nem todo câncer é hereditário. 10% de qualquer tipo de câncer no mundo é hereditário. Ele ser hereditário significa que eu possuo uma alteração nesses meus ingredientes no meu livro de receita germinativo. Ou seja, como você muito bem falou, é uma predisposição familiar. Essa mutação eventualmente já está na família e pode ser passada de mãe ou de pai para filha ou para filha, né? Nós temos, no caso do câncer, as mutações, a grande maioria são dominantes, então um risco de 50% para cada um dos filhos, né? Mas agora, como nós diferenciamos um câncer hereditário de um câncer não hereditário? O câncer hereditário, muitas vezes ele possui histórico familiar de câncer em outros membros, muitas vezes em idade jovem, às vezes mais de um câncer numa mesma pessoa. Isso fala a favor de ser mais genético hereditário. Outra coisa que fala a favor é o tipo do câncer e a forma que ele está se apresentando, mais grave ou menos grave. Isso nos ajuda em algumas pistas. Vou te dar um exemplo, Abigail. Por exemplo, câncer de pulmão em um indivíduo de 75 anos que fumou a vida inteira. A chance de ser hereditário é muito baixa. Agora, um câncer de ovário numa mulher de 35 anos, a chance de ser hereditário já é muito maior. Então, é uma individualização de cada caso. Nós temos os fatores ambientais que influenciam muito, mas quanto mais cedo um câncer, maior a quantidade de um câncer numa família ou um tipo mais raro, a chance de ser hereditário ela se torna um pouco maior. Mas eu diria de forma simples que todo mundo que tem histórico de câncer na família ou que já teve um câncer deveria passar pelo menos em uma consulta com um médico geneticista ou oncogeneticista para uma avaliação completa se há risco familiar ou não. Nós temos os centros via SUS de referência para doenças raras, que acaba sendo mais prioritário quem teve câncer em idade jovem ou vários cânceres na família, mas via convênio, toda pessoa que paga algum tipo de convênio, pelo rol DNS, a próprio convênio possui obrigatoriedade de fornecer essa consulta para essa pessoa. Não necessariamente o teste genético possui critérios específicos, mas todo mundo que está nos escutando e que tem câncer na família tem direito, sim, a passar em uma consulta. Vamos num exemplo que eu costumo chamar de um exemplo doméstico. Então, vamos lá. A minha mãe, há 7 anos, teve câncer de intestino. Nós, filhas, todas, saíram para fazer a tal da colonoscopia, ainda que já fizesse a colonoscopia. Ela com 85 anos, né? Um único caso na família, que a gente sabe, na minha mãe. Mesmo assim, se estende esse teste para a família, só para as mulheres, doutor Paulo, ou para todos da família? Perfeito. No caso do exemplo que você deu de câncer de intestino,
Depois dos 80 anos, a chance de ser genético hereditário é muito menor. Mas algumas coisas que nos ajudam a guiar isso são fatores relacionados ao câncer, principalmente a biópsia. Então, existem alguns padrões que a gente chama de imunohistoquímica, que são marcadores na biópsia, que falam um pouquinho mais a favor de ser genético hereditário. Mas Uhum. muitas vezes, o que acontece na medicina tradicional hoje? Eu tenho um caso de câncer na família, de intestino. Aí sai todo mundo fazer a colonoscopia uma única vez e não faz de novo. Às vezes faz muito mais sentido a gente fazer um teste genético em quem teve câncer, identificar se aquele câncer foi ou não por um fator genético hereditário, e aí testar geneticamente as pessoas da família e fazer intervenções de redução de risco em quem tiver este risco aumentado, né? Neste exemplo que você deu, não cabe tanto por ser uma idade mais avançada, então a chance de ser hereditário é menor, mas muitas vezes é mais custo efetivo eu fazer um teste genético do que eu ficar vários anos fazendo várias colonoscopias, uma seguida da outra, até porque, via convênio, uma colonoscopia custa muito parecido com o valor de um teste genético. E é isso que a gente fala Sério? pouco na medicina hoje, né? Um teste hoje para câncer de intestino, ele tem um valor comercial em torno de 1.000 e pouco, no máximo R$ 2.000, e uma colonoscopia custa para o convênio, às vezes 2.500, 3.000, 4.000 reais, porque eu preciso de um anestesista, um médico, toda a equipe, uma internação hospitalar. Então, falta o sistema de saúde olhar um pouco mais para essas intervenções em genética, também como custo efetiva e também como redução de risco para as pessoas. Então, às vezes é muito mais trabalhoso, muito mais perigoso eu fazer uma colonoscopia sem necessidade em uma pessoa em idade jovem, do que eu submeter ela a um teste genético e conseguir sanar essa dúvida. Doutor Paulo, fechando esse parêntese, eu agradeço pela consulta. Agora a gente vai voltar ao nosso assunto. Existe uma idade importante para começar o rastreamento quando há histórico familiar, quando a gente está falando aí do câncer de mama, do câncer de ovário? Perfeito a sua pergunta. Então, como que acontece? Eventualmente, o rastreio ele começa no SUS entre 40 e 50 anos para mulheres sem histórico familiar de câncer de mama. Quando eu tenho teste genético disponível, se eu encontro uma mutação em BRCA1 e BRCA2, eu começo esse rastreio já de forma intensiva aos 25 anos, inclusive com a indicação cirúrgica. Mas vamos supor que vocês estão nos ouvindo hoje, vocês não têm acesso ao teste genético, não têm acesso à consulta com geneticista, mas sabem do histórico familiar de câncer. Então, a idade para iniciar o rastreio de mamas é 10 anos antes do caso mais jovem da família, principalmente primeiro e segundo grau. Então, se a minha irmã teve câncer de mama com 35 anos, eu preciso começar exames de mama com 25 anos. Se a minha mãe teve câncer de mama com 40 e eu não tenho mais ninguém na família com câncer, eu começo os exames aos 30. Então, essa regra de sempre 10 anos antes, uma vez por ano. E se eu fizer o teste genético, melhor ainda, porque aí eu individualizo de acordo com o ingrediente que eu encontrei alterado ali, seja BRCA1, BRCA2 e assim por diante. Doutor Paulo, quando uma mulher, descobre uma mutação genética, isso significa que ela necessariamente ela terá câncer? Adorei essa frase, porque é o que as mulheres sempre trazem para nós em consulta, e muitas vezes vem um medo de fazer o teste genético por essa sensação de sentença, né? Porque vou completar aí, ver se elas falam isso mesmo. Por que que eu vou mexer num vespeiro se eu não estou sentindo nada? É, isso mesmo. É exatamente o que a gente escuta muito, e eu já tive a oportunidade de trabalhar fora, em Portugal, e na Europa a gente observa menos esse medo da própria genética. No Brasil, a gente tem uma coisa cultural e religiosa de termos medo da própria genética. Mas o que acontece é o seguinte: se eu encontro uma variante de predisposição oncológica, o próprio nome já diz que é uma predisposição oncológica. As variantes em câncer, elas têm uma penetrância incompleta.
Ou seja, nem todo mundo que tem alteração genética vai desenvolver câncer. Mas, por exemplo, no caso de BRCA1 e BRCA2, o risco pode chegar de até 70% de desenvolvimento de um câncer antes dos 65 anos. Então, o que acontece? Eu conhecer a informação que ela já está ali desde o meu nascimento me permite reduzir esse risco. Eu posso praticamente zerar ele se eu quiser fazer a cirurgia, ou se eu optar por opções medicamentosas e exames de imagem, eu consigo reduzir muito esse risco, inclusive ajustando hábitos de vida, exercício físico, alimentação. Então, na verdade, o que acontece? O vespeiro, ele já está ali, ele vai estar nos picando de qualquer jeito. O que o teste genético faz é nos dar os remédios para combater o vespeiro e tirar ele dali. Eu posso eliminar ele completamente, ou eu posso fazer uma cápsula de plástico que impeçam as vespas de chegar até mim, né? Então, o raciocínio dentro da medicina, ele cada vez mais está caminhando para este lado da prevenção. Ou seja, se eu tenho um mecanismo que consegue fazer ou reduzir, praticamente zerar o risco de eu ter um câncer, que eu tenho 70% de risco de ter esse câncer, qual é o impacto disso na minha vida, né? Será que o fato de eu simplesmente não saber essa informação vai me causar mais alívio ou mais angústia? Então, eu tinha essa dúvida muito grande em relação às minhas pacientes. A gente conduziu um estudo na USP de Ribeirão Preto em relação à ansiedade e depressão de mulheres com histórico familiar de câncer que fizeram um teste genético, né, que se submeteram a essa avaliação, e a gente viu que mesmo nas mulheres positivas, a ansiedade diminuiu muito. Inclusive, a ansiedade e a depressão pós-cirúrgica diminuiu muito. Por quê? A pessoa que tem histórico familiar de câncer ou que já teve um câncer, ela já vive sob angústia. O teste genético, ele vai só nos conseguir iluminar o caminho. Ó, não tem risco aumentado. Ou, ó, tem risco aumentado e eu posso fazer isso, isso e isso para reduzir o risco. Resumindo, você está dizendo assim: conheça a verdade e ela vos libertará, nesse caso, Exatamente, não é? exatamente, exatamente. E E eu digo que também a você verdade liberta mesmo. liberta. E você está dizendo também que esse teste pode ajudar, não só na prevenção, mas também interfere nas decisões, do tratamento quando o câncer já existe? Exatamente. Então, depois que eu já tenho um câncer, se eu identifico uma dessas mutações, eu posso mudar o meu protocolo cirúrgico do meu tumor, então optar por uma cirurgia mais ampla e com a posterior realização do silicone da reconstrução estética, e eu posso mudar o meu tratamento medicamentoso. Então, nós temos as terapias específicas, como eu citei anteriormente, o Olaparib, que são medicações que revolucionaram o tratamento, inclusive do câncer de mama metastático. Então, mesmo uma mulher que ela tem um câncer de mama que já espalhou pelo corpo, ela tem indicação de fazer o teste genético, porque se ela for positiva para uma mutação no gene BRCA1 ou BRCA2, ela pode tentar conseguir judicialmente o Olaparib, que é uma medicação muito eficaz, que diminui muito as lesões e melhora muito a qualidade de vida, mesmo em mulheres com câncer mais avançado. Doutor Paulo, o Brasil está preparado, né, para implementar essa medida no SUS de forma ampla? Como é que você vem acompanhando isso? Quais são os maiores desafios hoje? Exato. Quando saiu a notícia, foi um misto para todos nós que trabalhamos com isso, de felicidade e de angústia. Porque a partir do momento que eu incorporo um tipo de teste genético como esse, eu preciso de pessoas capacitadas para interpretarem ele, e eu preciso de uma equipe capacitada para realizar as condutas com base nos resultados, né? Então, hoje nós somos menos de 400 médicos geneticistas no Brasil, e no momento, os oncologistas e mastologistas ainda estão em processo de capacitação sobre o entendimento em relação aos testes genéticos de câncer de mama e ovário. Então, eu diria que depois da implementação, ou até mesmo antes,
o Ministério da Saúde vai precisar trabalhar muito em educação em saúde para esses profissionais que vão lidar com os resultados, para que a gente não cause mais problemas do que solução. Eu acredito fortemente que o teste genético é uma solução e uma solução necessária, mas nós precisamos de educação em saúde para que os profissionais consigam lidar com essa informação da forma correta e para que isso não cause angústia nos pacientes e para que a comunicação seja muito efetiva. Porque, como você mesma falou, para eu fazer um teste genético como esse, eu preciso de uma orientação antes e depois do teste. Então, eu preciso ter, igual essa conversa que a gente está tendo, uma conversa de pelo menos 1 hora com as pacientes e sua família para explicar, olha, a indicação do teste é essa, eu posso fazer dessa forma, o possível resultado do teste é esse, porque infelizmente a nossa genética não é positiva ou negativa. Existe uma coisa que chama variante de significado incerto, que é um resultado duvidoso, e o médico geneticista vai precisar trabalhar com isso junto com a paciente para a gente conseguir ter uma conduta a partir desse resultado. O que você me traz aqui me acende uma luz da necessidade de um trabalho entre profissionais, né? O quanto essa informação que você me trouxe aqui para um dado familiar teria não deixado pessoas apavoradas com a colonoscopia se fosse nos indicado outros profissionais para falar a respeito. Falta um pouco, doutor Paulo, esse entrosamento, né? Esse contato, né? Entre uma determinada área e outra área para o bem maior que seria a saúde do paciente? Com certeza, Gail, excelente a sua colocação. A abordagem multidisciplinar, ela ainda Exato. precisa ser favorecida muito no Brasil. Eu atendo via particular, atendo via Sistema Único de Saúde e tenho um projeto social. E nenhuma das 3 vertentes eu recebo encaminhamento oncológico preventivo. Eu sempre recebo quando eu já tenho 10, 20 casos de câncer numa mesma família. E esse encaminhamento precisa ser imediato ao diagnóstico de qualquer mulher que seja levantada uma suspeita, né? Então, infelizmente, o acompanhamento multidisciplinar ainda é muito escasso, mas realmente essa incorporação em até 180 dias, ela vai fazer com que os profissionais precisem se comunicar, porque não existe mais teste genético sem conduta cirúrgica, eu não posso fazer um teste genético e não comunicar ao oncologista que foi feito, não comunicar à psicóloga, que é um profissional extremamente importante nesses casos. Então, realmente, as equipes de saúde vão precisar trabalhar em conjunto de forma muito próxima para que a gente consiga tirar bons frutos dessa incorporação e que isso não se torne um problema, e sim uma solução a longo prazo para essas pacientes que tiverem um resultado positivo. Doutor Paulo, há riscos, né, até por essa questão de termos um direito garantido no papel, mas ainda distante das realidades em muitas regiões do país, por conta desse distanciamento mesmo entre profissionais? Com certeza. Hoje a telemedicina nos ajuda muito e isso está sendo incorporado cada vez mais. A genética é uma área que a gente consegue fazer praticamente 100% em telemedicina, porque a gente precisa da conversa mesmo. O exame físico ele é importante, mas ele pode ser terceirizado para um profissional que esteja mais perto do paciente. Mas realmente, principalmente em relação às condutas cirúrgicas, isso vai ser um grande abismo, porque mesmo em tratamentos oncológicos mais simples, muitas vezes a fila cirúrgica é muito longa. Então, realmente vai ser um grande desafio. No SUS, a gente precisa trabalhar cada vez mais em equidade, que é dar aquilo que a pessoa precisa. A gente, às vezes, fala em igualdade, mas a igualdade no SUS não funciona. A gente precisa de equidade, então dar mais para quem precisa mais, né? E isso, com certeza, vai ser um desafio, mas eu acredito muito
que a longo prazo, com uma organização correta e um sistema de saúde bem estruturado, isso vai ser uma possibilidade muito importante para as famílias. Doutor Paulo, o que você diria? Quais são os sinais, hábitos e cuidados que não deveriam ser mais adiados quando a gente fala sobre o câncer? Perfeito, porque hoje a gente está falando de um assunto avançado, que é o teste genético, mas vem realmente essa necessidade dos cuidados básicos e a gente combater a fake news e trazer o que realmente funciona. Então, para eu reduzir o risco de qualquer tipo de câncer, eu preciso ter bons hábitos de vida. E isso envolve exercício físico, pelo menos 150 minutos por semana, pode ser de caminhadas, uma alimentação regrada, rica em frutas, verduras e legumes, baixa em gorduras saturadas, baixa em carboidratos industrializados, baixa em glicemia. Fumar, então o tabagismo é um hábito que aumenta muito o risco de câncer, principalmente risco de câncer de pulmão, traqueia, boca e faringe. Então esses cânceres, eles são na sua grande parte causados pelo tabaco ou pelo álcool. Então, a ingesta em excesso de bebida alcoólica também aumenta o risco de diversos tipos de cânceres. Então, os hábitos de vida realmente são uma medida primordial. E outra coisa que, infelizmente, a gente está tendo que combater muito é a importância do protetor solar. Tem muitos pacientes que pararam de usar protetor solar e realmente no Brasil o câncer de pele ainda é um dos mais prevalentes. O câncer de pele melanoma pode ser extremamente grave, o paciente pode vir a óbito por esse câncer de pele, e a prevenção mais eficaz que a gente tem é a proteção solar. Não só quando a gente vai na praia, mas no dia a dia, em qualquer área fotoexposta. Então eu diria que alimentação saudável, exercício físico, proteção solar, diminuir bebida e tabaco, se possível, zero. E eu acrescentaria informações com precisão e com qualidade como essas que você está trazendo para a gente hoje. A necessidade de alertar uma pessoa, por exemplo, que não faz exame por temer o resultado do exame. Eu não vou fazer a mamografia porque ela é desagradável, eu não sinto nada. Então, olha só, eu sei de pessoas com 45 anos que nunca fizeram. Por que que eu preciso fazer, né? E a gente sabe da necessidade da mamografia. Com certeza, com certeza. E eu acho que agora com as redes sociais virou muito fácil ter acesso a informações. E muitas vezes, quando a gente está numa posição de paciente, é difícil saber qual informação é correta ou não. Então, realmente trazer informações baseadas em evidência científica e trazer isto para o público de forma fácil e de entendimento breve, realmente é uma das medidas muito importantes, né? E acrescentando, Abigail, um outro tema que eu acredito que não estava na nossa pauta, mas que eu acho muito interessante, é o que fazer depois desse resultado. Então, mulheres que querem engravidar e que recebem um resultado deste, nós estamos lutando para a incorporação da fertilização in vitro no SUS. Hoje em dia eu consigo zerar o risco de 50% de ter um filho com uma dessas variantes. Então, atualmente, a gente não tem isso incorporado no SUS e nem nos convênios, mas a gente está... Eu vou semana que vem para Brasília dar uma palestra justamente sobre isso. Então, a gente está lutando para que o direito à fertilização in vitro seja garantido para pessoas com mutações genéticas, não somente em BRCA1 e BRCA2, mas outros tipos de condições, porque aí a gente consegue zerar esse risco na família a partir do momento que a gente faz a fertilização in vitro e a gente impede este risco que é de 50% em cada gestação para condições dominantes. O quanto é importante uma informação como essa, doutor Paulo, até para que a mulher saiba todos os direitos que ela tem. Ela não precisa ficar com a sentença.
a partir de um resultado, né, de um diagnóstico, quais são as chances de eu ter a melhor qualidade de vida agora e daqui para frente, e não só para mim, não é? Exatamente, para realmente consegue mudar o destino de toda uma família, melhorando a qualidade de vida, diminuindo o risco de mortalidade, diminuindo o risco de câncer e, consequentemente, tornando o próprio Sistema Único de Saúde muito mais frutífero, porque o tratamento de um câncer avançado ele é extremamente custoso, tanto financeiramente, quanto emocionalmente, quanto fisicamente. Então, se eu consigo prevenir que esse câncer aconteça, isso faz muito sentido, tanto para mim quanto para o restante da minha família que eventualmente possa estar em risco. Doutor Paulo, o que que seria importante que toda mulher entendesse hoje sobre prevenção, genética e autocuidado, sem transformar isso em paranoia? Excelente. Eu diria que, primeiro, aquilo que a gente conversou de bons hábitos de vida. Segundo, verificar se teve casos de câncer de mama na família e iniciar os exames 10 anos antes. Solicitar ao médico da família, ao ginecologista, que solicite o exame das mamas 10 anos antes do diagnóstico mais precoce da família. E terceiro, entender que o exame não é uma forma de procurar pelo em ovo, e sim uma forma de ajudar a gente a identificar uma lesão antes mesmo dela virar um câncer. Então, eu posso fazer a retirada eventual de uma lesão pré-maligna e evitar que ela se torne um câncer. Então, entender que adiar a realização do exame prejudica a própria saúde e que fazer o exame é uma medida de autocuidado e prevenção. Então, hoje em dia, a gente entende que se eu fizer os exames da forma correta, uma vez ao ano, não deixar o tempo passar muito, eu consigo reduzir muito o risco de câncer, e isso vai reduzir a minha ansiedade, vai reduzir a minha angústia e vai fazer com que eu consiga cuidar da minha saúde de forma muito mais leve. Então, eu diria que são esses 3 pontos: alimentação, exercício físico e bons hábitos de vida, entender o próprio histórico familiar e realizar este exame 10 anos antes, e realizar os exames de forma contínua e no tempo certo. Eu sei que o teu trabalho te toma muito tempo. Eu sei que, como você falou, né, você tem o lado social, você tem, o lado, público, né, e também o lado, privado que você trabalha, mas eu, como mulher, jornalista e agora psicóloga, eu gostaria que você semanalmente transitasse em órgãos de comunicação, trazendo, dessa forma que você fala com tanta leveza, precisão e autoridade sobre o assunto. Doutor Paulo, eu tenho certeza que é isso que aproxima, é isso que tira, as mulheres da ansiedade de um resultado, é sabendo com clareza e sabendo também quais são os meus direitos a partir disso. Bom, dito isso, eu gostaria que você trouxesse aqui para gente uma reflexão 10% mais, uma dica 10% mais para a família, para essa mulher que não tem nenhum diagnóstico, mas que precisa saber disso. Com certeza, excelente a sua colocação. Eu agradeço muito pela oportunidade e vou seguir tentando trazer essas informações da forma mais fidedigna possível para a gente trazer esse alívio de uma informação correta e preventiva. A dica 10% que eu daria é que a nossa saúde ela deve vir sempre em primeiro lugar. Então, para estarmos bem emocionalmente, financeiramente, precisamos estar em dia com a nossa saúde. Então, a maior dica que eu posso dar é: não atrasem os seus exames, tentem manter bons hábitos de vida e não deixem o medo do câncer vencer a necessidade de fazer os exames.
Às vezes o medo ele pode ser paralisante. E quando eu tenho um histórico muito importante de câncer na família, eu fico com medo de realizar os meus próprios exames. Mas, por favor, não deixem o medo paralisar vocês. Procurem um médico, procurem um posto de saúde mais próximo, realizem os seus acompanhamentos, os seus exames de rotina e com certeza a gente vai ter um ganho muito importante na longevidade e na qualidade de vida. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Eu quem agradeço a sua generosidade, Dr. Paulo Zattar Ribeiro. Tenha certeza que foi uma conversa com muita informação, muito aprendizado e, principalmente, para onde eu vou e para onde eu devo ir depois de um diagnóstico. Muito obrigada, eu agradeço você que esteve aqui nessa conversa. Por favor, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que outras pessoas serão beneficiadas com essa conversa, com essas informações, com todo esse aprendizado que carinhosamente o Dr. Paulo Zattar Ribeiro nos concedeu. Muito obrigada, Dr. Paulo. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a você e até a próxima.